Em nossos estúdios, a secretária da pasta de Agricultura Familiar e Assuntos Indígenas, Lívia Vieira, e ela vai conversar com a gente a respeito das ações e projetos da pasta até então. Olá, Lívia. Olá, muito obrigada pelo convite da TV Potiguara. Eu fico muito feliz em estar aqui e estar nos estúdios aqui concedendo uma entrevista para a Cíntia. Obrigada, Cíntia. É um desafio muito grande. Primeiro porque Maracanaú não é conhecido como um polo de agricultura e assim os indígenas também são conhecidos, mas não é o foco de Maracanaú. Quando você pensa em Maracanaú, você pensa no distrito industrial. Então, quando a gente começa a falar sobre os índios de Maracanaú, sobre os agricultores de Maracanaú, soa um pouco estranho na população em geral. Então, assim, um dos primeiros desafios que eu vejo aqui, né, quando a gente iniciou esse trabalho na pasta, é exatamente tornar conhecido os agricultores, tornar conhecido os indígenas, né, do Maracanaú. Trazer à tona a história e mostrar a camisa. Nós existimos, nós estamos aqui e a gente é parte da população e precisa de atenção, né? Então, assim, qual foi o teu primeiro desafio ao assumir a pasta, que é nova? Todo mundo sabe que ela começou nessa nova gestão do Roberto Pessoa, e aí é uma novidade, como você acabou de contar para a gente. Qual foi o primeiro desafio, a tua primeira missão? O primeiro desafio, né, foi o planejamento, de fato, né? Como eu estava dizendo, conhecer as necessidades, fazer um diagnóstico dos indígenas, fazer um diagnóstico da produção agrícola no Maracanaú, como é feita, onde se dá, quem são esses produtores, o que é essa produção, quem são esses indígenas, quais são as necessidades básicas. Então, tudo isso foi feito de início, né? Um diagnóstico de cada sessão, para que se fizesse um planejamento em torno desse diagnóstico e das propostas da prefeitura, né? do prefeito Roberto Pessoa, que é uma pasta... Eu vejo muito como prioritária para ele. É uma pasta que ele tem muita atenção, né? Tanto para as causas indígenas como para os agricultores, né? E é uma necessidade de desenvolvimento nessa área, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento de produção, né? É um desafio muito grande, porque, como a gente colocou, né, começar alguma coisa é sempre muito mais difícil do que dar continuidade, né? Então, nós estamos startando um processo, né? Para tanto, a gente precisa montar toda a estrutura, né? Fazer pesquisa, saber exatamente isso, os dados, quem são os produtores, como é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai precisar, enfim. E tudo isso demanda um exercício muito grande e conhecimento das pessoas e tempo e, enfim, é um exercício um tanto árduo. Fazendo um balanço das ações até aqui, o que a gente pode destacar de conquista para a comunidade indígena? Olha, a gente fez muitas melhorias, né, no território do Santo Antônio, físicas, né, estruturais. Nós estamos concluindo agora, né, o trabalho da água, né, que está chegando lá no Santo Antônio do Pitaguari, que até presente momento não tem água encanada, vai ter a partir de agora. Nós já estamos realmente nos últimos momentos, né, já só nos testes para poder começar a fazer a água, para levar a água para lá, para as casas, né? A questão do transporte,
né, que há bastante tempo já não tinha mais, e agora a gente tem a linha indígena, graças ao prefeito, né. Houveram melhorias em relação à questão da saúde indígena também, que, embora seja uma questão federal, mas como está dentro do município e o prefeito é muito sensível à causa, houveram reformas de posto, a prefeitura cedeu profissionais, a prefeitura ajudou a mobiliar, né, alguns locais, e a ambulância que foi doada também pela prefeitura para os indígenas, né. A gente tem feito alguns convênios com universidades que estão também prestando assistência à comunidade, como a Unifametro, que a gente vai começar agora uma atenção maior com eles. A gente tem o projeto da língua tupi, de resgate da história da história e da língua, né, dos Pitaguari. Nós temos também a feira, né, a oportunidade de renda, né, de vender produtos tanto para os indígenas como também para os agricultores, porque também tem um encontro aí, né? Parte dos indígenas são agricultores, né? Lívia, vamos falar sobre essa feira, a Feira Maraca, que está na Praça da Estação, né? Toda sexta-feira. Isso ainda continua com esse horário da sexta-feira? A feira vai completar 2 anos agora, né? Ela vai completar 2 anos e ela até esse momento ela acontece ainda na feira nas sextas-feiras na Praça da Estação, a partir das 17 horas. No entanto, a gente está abrindo para colocar outros momentos na feira. A gente vai colocar a feira em outras datas de outros locais também, para que a gente consiga aumentar a demanda, né, o atendimento às pessoas, né, à população de uma forma geral. A gente conta na feira basicamente com artesanato indígena e produtos orgânicos, né, da agricultura familiar. Né, temos plantas ornamentais também, tudo produzido em Maracanaú. Né. Essa é mais uma forma de apoio também da prefeitura, tanto apoiar os indígenas lá na lida, né, com os produtos, e também tem o apoio nos produtos orgânicos, como você está citando, de plantação, e também essa de artesanatos. A gente chegou aí uma vez lá e tem uma oficina de artesanato também, para como elas podem usar os produtos de origem da natureza para também fazer os artefatos e fazer a comercialização. Isso, porque a ideia é que sejam produtos realmente indígenas, né? Que produzidos por ele, como antigamente, né? Como os índios mais antigos faziam, né? Que procuravam as coisas na natureza, os objetos na natureza, e a partir daquilo ali criavam bijuterias, né? Para mim são joias. Eu sou suspeita porque eu gosto muito, né, do artesanato indígena. Então, assim, a gente faz várias oficinas, a gente tem feito ao longo desse tempo, desse período, várias oficinas para resgatar, fazer esse resgate e ajudar nessa produção. Inclusive, no São João, né, do ano passado, nós fizemos uma grande oficina que foi levado todo esse material para o São João. Nós fizemos tivemos um box lá que ficou bem interessante. A gente trouxe a temática do Santo Antônio, né, para o box, tentando criar um microclima, né, do Santo Antônio lá dentro do box. E foi uma experiência muito, muito rica, né? A gente vem trabalhando muito essa questão do empoderamento dos indígenas, sabe? De eles saberem quem são eles. A gente não tem como saber para onde a gente vai se a gente não sabe de onde a gente veio.
né? Então, isso é uma coisa que eu vejo de suma importância, não só para os indígenas, mas para a população em geral. É necessário você saber para onde você quer ir e de onde você vem, para poder você traçar caminhos e atingir os seus objetivos. E isso é o que a gente vem tentando trazer, né, para essa população, que a gente, essa fatia da população que vem sendo atendida pela secretaria. Lívia, o que é que você pode falar para a gente sobre o seu relacionamento como secretária com as lideranças indígenas? Eu posso colocar a secretaria como um apoio para as lideranças, né? Na realidade, a gente se coloca como uma ponte para que eles executem as necessidades, que eles tenham acesso às necessidades deles, né? Eu sou um apoio, um auxílio, né? Vamos dizer assim. Neste dia 19 de abril é o Dia do Povo Indígena. Eu queria que você comentasse um pouco das ações, o que é planejado para este dia na pasta e para os indígenas de Maracanaú. A gente fez uma programação que a gente chamou de Todo Dia é Dia do Índio. É o nosso povo base. Origem, né? É a nossa origem, né? E a gente vem trabalhando exatamente nessa questão, tanto que o slogan que foi criado, né, para os indígenas Pitaguari, na feira, e em todas as ocasiões onde a gente se apresenta, onde a gente mostra, né, o trabalho dos indígenas, são os primeiros guardiões da terra, né? Porque, de fato, eles chegaram aqui primeiro, né? E aí depois é que veio o adensamento, enfim, e a população, a miscigenação da população no Maracanaú. Como programação para o dia 19, nós vamos ter amanhã uma homenagem pela manhã aos indígenas. A gente vai homenagear os troncos velhos, nós vamos ter cânticos dos indígenas, danças, vamos ter um café da manhã com eles, vai ser a inauguração da Palhoça, que foi reformada, e uma academia que foi construída também lá no Santo Antônio, academia ao ar livre. Né? Lívia, vamos explicar para o pessoal que está assistindo a gente o que significam os troncos velhos. Bom, troncos velhos são os índios mais antigos, os mais velhos. Eles chamam de os troncos velhos, porque todos têm as raízes, né? Eles trazem as raízes. Existe até uma tradição que a gente acompanhou ano passado, nesse mesmo período de data, que foi uma homenagem à mangueira, né? A mangueira centenária, que os indígenas pitaguaris se reúnem e prestam homenagens também aos encarnados, assim que se chama, não é mesmo? A mangueira centenária é o ponto onde se acredita que estão os mais antigos, os que já passaram, né? Os que foram para um plano superior se encontram naquele local. A ancestralidade é trazida ali, naquela mangueira centenária. Isso é importante e muito trabalhado, focado por eles. É icônico. Eles têm... É uma energia muito grande que você sente também quando você está ali. Sim. Realmente é uma questão de crença, né? Então, para o povo pitaguari, a mangueira centenária é o local de energização, é o local onde eles recuperam todas as energias, porque é um povo de luta, né? Os pitaguaris são um povo de luta. E essa luta é constante, né? É uma luta diária, né? E ali na mangueira é onde eles trazem, eles recuperam essa força, essa energia, né? Para continuar nas batalhas do dia, que são árduas, né? Sim, que o principal foco do indígena sempre é
a demarcação das terras, né? A proteção de suas terras. Tem essa questão da proteção das terras, que uma questão de fundamental importância, assim, uma questão iminente mesmo. Mas, fora isso, tem as outras questões diárias de sobrevivência, né? De educação, de saúde, de transporte, as questões básicas do dia, né? Que como para toda a população, mas para eles é uma questão mais urgente, já que eles são minoria e tem uma parcela, né, dos seus direitos, assim, não vamos dizer não reconhecidos, mas ainda em processo. Em Maracanaú, no ano passado, foi criada a Lei Municipal 3.042, que do dia 12 de junho, como o Dia do Indígena Pitaguari, né? O que a gente pode falar sobre essa marca, essa data? Eu acredito ser uma data de suma importância, porque, como eu falei, o Maracanaú começou com os Pitaguari, né? Os indígenas foram os primeiros habitantes da terra. Então, é um marco. E é necessário que isso seja chamado a atenção, que venha à tona, que seja lembrado sempre, não é? E o dia 12 é esse dia, né? O dia de lembrar que os indígenas Pitaguari começaram aqui, e que eles que começaram o Maracanaú, né? E é um dia que normalmente, assim, começou no ano passado, né? E a gente vem trazendo cada vez maior essa data. No ano passado nós comemoramos em 3 dias, né? Foi feito um seminário sobre territorialidade, houve os movimentos de abraço à mangueira, houve a caminhada, né? Onde a gente também trabalhou a questão da territorialidade, e as homenagens à feira, né? Que completou um ano, no ano passado. E esse ano nós pretendemos fazer uma coisa maior, porque os 40 anos de Maracanaú também, né, são um outro marco nesse sentido. Assim como a lei, eu me lembro que a lei ela foi uma reivindicação dos povos indígenas de Maracanaú, os povos indígenas Pitaguari. Quais outras reivindicações eles já tiveram que foram atendidas nesse governo? Essas melhorias que eu falei para você, que a gente vem procurando fazer, né, do Santo Antônio, né, no Horto e no Olho d'Água, né, melhorias de condição, assistência técnica, né, de agricultura, não só lá, mas também de uma forma geral. Mas para os Pitaguari, a gente trouxe essa história da água, que é de suma importância. Você imagina, você não ter água em casa. É uma coisa muito difícil. Até então, a água é por meio de carros-pipas, Carro-pipa, né? Aí é sempre um problema, porque chuva, depende enfim, O o acesso é ruim. E aí tem essa questão também do transporte, né, que é uma questão fundamental, né? Você se imagine como é que eu vou conseguir trabalhar sem ter como me locomover. É complicado, sim, né? Então, assim, para a escola, sem conseguir, para fazer um curso, enfim, né? Essa é uma questão também muito importante. A questão da saúde também, de você ter esse atendimento, né, direto lá, a ambulância é uma reivindicação também. E as questões culturais também deles, né, que a gente vem trabalhando, o acesso à renda, né, tudo isso vem sendo trabalhado, são questões levantadas por eles e que vêm sendo trabalhadas pela secretaria. O prefeito tem uma visão muito bonita do trabalho, né, com os indígenas. Ele é uma menina dos olhos, né?
a Secretaria de Agricultura e Assuntos Indígenas. Há um respeito mútuo, né, por parte da prefeitura, do prefeito Roberto Pessoa e dos povos indígenas de Itaguari. Sim. Quais são os próximos projetos, projeções futuras da pasta da Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Indígenas? Nós vamos continuar desenvolvendo esses projetos, né? Porque todos esses projetos que foram colocados aqui, como a gente disse, já foram começados agora, né? São projetos que estão sendo inicializados, né? Tudo isso demanda tempo, demanda esforço, demanda trabalho, muito trabalho, né? Então, assim, a gente pretende aumentar o leque de pessoas atendidas nesses processos e ampliar, né, esses projetos tomarem corpo. Foi plantado, né, a sementinha e agora está brotando, né, agora está começando a brotar. Então, a gente está nessa fase de regar, sabe, de adubar, né, para colher. Ok, então, Lívia, é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, os esclarecimentos. Qual mensagem final você gostaria de deixar? De respeito, de amor à terra, né? E é muito forte isso nos Pitaguari, sabe? É muito forte, eu acho muito bonito isso, de luta, sabe? Pelos seus direitos, pelas suas necessidades. É muito forte isso. E eu me sinto muito honrada, sabe? Em estar lá, em participar, em poder ajudar, em fazer parte dessa luta, né? Segurando um pouco ali, né? Ajudando, dando um suporte, né? Uma atenção, porque muitas vezes isso é muito necessário, né? Então, eu me sinto muito honrada nessa posição.